Oi, gente! Então, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o crescimento microbiano e a sua cinética de crescimento. Então, o que é mais importante a gente saber em relação à cinética e o crescimento microbiano? O crescimento microbiano ele ocorre através do aumento ordenado de todos os componentes do sistema biológico que compõem essa célula microbiana. Então, quando a gente fala de crescimento microbiano, uma coisa importante para vocês saberem, o crescimento microbiano ele não trata do aumento da massa celular, e sim da multiplicação celular. Ou seja, o aumento do número de células e não o aumento da massa de uma única célula. O crescimento celular microbiano, ele ocorre através da sequência de eventos identificáveis que ocorrem desde que surge uma nova célula até que a mesma seja dividida em duas outras. E o crescimento microbiano populacional está relacionado ao aumento do número ou da massa microbiana. Então, o crescimento microbiano ele segue sempre uma cinética de crescimento. E essa cinética ela vai depender de fatores que afetam o tempo de geração e fatores ambientais que afetam o crescimento microbiano. Lembrando que em microbiologia, o termo crescimento refere-se a um aumento do número de células e não ao aumento das suas dimensões. E que a taxa de crescimento é a variação no número ou massa de micro-organismos por unidade de tempo. Durante o crescimento ativo de uma célula microbiana, as populações de células crescem exponencialmente, aumentando por meio de uma progressão geométrica, 2 elevado a n. O intervalo de tempo requerido para que cada micro-organismo se divida é conhecido como tempo de geração, os quais são fortemente influenciados não somente pela composição nutricional do meio em que esse micro-organismo cresce, mas também pelas condições físicas de incubação, como temperatura e pressão. O tempo de geração ele pode sofrer variações entre os organismos e depende de condições ambientais como a temperatura. A maioria das bactérias apresenta um tempo de geração de 1 a 3 horas. Algumas bactérias podem necessitar de mais de 24 horas para cada geração. E como que é essa curva do crescimento microbiano? Para a gente determinar a curva do crescimento microbiano, a gente vai avaliar esse crescimento com o tempo. Como que a gente pode fazer essa avaliação? A gente vai realizar o inóculo em meio líquido e contar essa população microbiana em intervalos de tempo determinado. E aí a gente vai plotar essa curva do crescimento num gráfico do tempo versus o crescimento. Esse crescimento ele vai variar de acordo com cada micro-organismo, mas todos os micro-organismos eles vão seguir um padrão de crescimento. E esse padrão de crescimento, ele é dividido em 4 etapas. A fase lag, a fase log, a fase estacionária e a fase de declínio. Na fase lag, a gente tem uma fase que é de adaptação das células microbianas aos nutrientes presentes num determinado meio. A fase lag, ela tem um período variável, que vai de acordo com cada micro-organismo. Nessa fase, não há um aumento significativo na população de micro-organismos, exatamente porque é uma fase de adaptação. É um período onde o número de organismos permanece praticamente inalterado, já que o inóculo inicial é proveniente de culturas mais antigas. Então, as células elas vão precisar de um tempo de adaptação àqueles nutrientes para elas começarem sua divisão celular. Lembra que antes dela começar a divisão celular, ela precisa duplicar todos os seus componentes antes da total divisão celular. Então, isso leva um tempo e esse tempo é o que a gente chama de fase lag. Já a fase log é uma fase exponencial, por isso que ela se chama fase log, onde as células já foram adaptadas ao meio de cultivo com os nutrientes presentes. Nessa fase ocorre uma intensa absorção de nutrientes pelas células, que vai ocasionar a síntese dos seus constituintes de maneira bem rápida, bem mais rápida, e aí a gente vai ter um crescimento logarítmico e duplicação dessa população celular. Seguida da fase log, a gente tem a fase estacionária, onde durante essa fase, os nutrientes que estão disponíveis naquele meio, eles já estão se esgotando. E além disso,
Por conta do crescimento celular e do grande número de células que ali estão presentes, por conta do seu crescimento durante a fase anterior, que é a fase log, a gente já tem uma grande liberação de produtos tóxicos pelas próprias células. Então, tudo que elas absorveram de nutrientes, mas que não aproveitaram, ela está sendo excretado naquele meio. E aí, durante essa fase, a gente não tem um crescimento líquido da população. O que isso quer dizer? Que o número de divisão é igual ao número de morte celular. E durante essa fase, a fase estacionária, geralmente a gente tem a produção de metabólitos secundários. Por que isso é importante para a engenharia bioquímica? Porque a maioria dos produtos de interesse, quando a gente trabalha com bioprocessos, são metabólitos secundários. Gente, as células microbianas, elas não trabalham ao nosso bel prazer, né? Qual que é o principal objetivo de toda célula? Sobreviver e se reproduzir. Então, tudo que a gente quer, por exemplo, a produção de etanol para bebidas alcoólicas, por exemplo. O álcool, ele é um metabólito secundário. Ele vai ser gerado a partir das condições que a gente coloca esse micro-organismo para crescer. Então, lembra, o micro-organismo, ele vai produzir... A gente que tem que induzir o micro-organismo a produzir o metabólito do nosso interesse. Então, geralmente, a fase estacionária é uma fase importante para... se o seu produto de interesse num bioprocesso é um metabólito secundário. E, por último, a gente tem a fase de declínio, onde nessa fase de declínio a maioria das células elas já estão em processo de morte, principalmente por conta do esgotamento de nutrientes e da excreção de produtos tóxicos das próprias células. Ainda existe um pouco de divisão celular, mas bem baixo, porque os nutrientes já estão bastante limitados. Se tem uma contagem relativamente constante dessas células, mas o número de células viáveis ela cai. E durante essa fase também ocorre um processo bem acelerado de lise celular. Então, pessoal, o conceito principal que eu queria conversar com vocês sobre cinética e crescimento celular eram esses. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.